As bênçãos da vida com Deus transbordam do lar cristão para fora e de hoje para sempre. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso papo de oração. Hoje é o Salmo 128, que vai falar disso, sobre como as bênçãos da vida com Deus, de andar com Deus, vão transbordar do lar cristão. Então não fica paradinho ali, vai transbordando, vai saindo, vai espalhando, e não só espalha aqui para os lados, como isso acontece temporalmente, vai progredindo também para frente no tempo, para frente, para sempre, para o infinito e além. Bem-vindo, bem-vinda. Lembra que no Salmo 126 tem aquele clima de libertação, quando o Senhor trouxe o seu povo de volta, ou os cativos de volta de Sião, foi como de volta para Sião, foi como um sonho. Aqueles homens e mulheres de Deus estavam exilados, estavam sofrendo o que eles deviam sofrer, porque Deus falou: agora vocês vão viver aí o que vocês pediram. 70 anos na Babilônia, mas quando Deus falou: chega, agora volta, vou te libertar. Então, quando eles são libertos, eles têm essa sensação de alegria. Falou: quando o Senhor trouxe a gente que estava cativo de volta para Jerusalém, de volta para Sião, de volta para o nosso lugar, foi como um sonho. Então, esse clima de a felicidade da libertação. E aí, ok, então eles estão voltando para casa. Salmo 126 tem essa alegria. Libertação, oba, tudo novo, yes! Só que pensa, se você está voltando para casa, você tem coisas para construir, você tem coisa para fazer. Se você está voltando à vida de Deus, ficou muito tempo vivendo coisas que não deveria ter vivido, e aí Deus está te libertando, ou nasceu de novo finalmente, creu em Jesus e nasceu de novo, você foi liberto do pecado, liberto da morte eterna, liberto do domínio das trevas. Então, ok, mas agora você tem algo para construir, nasceu de novo, agora vamos construir. Então, a alegria do ser liberto, só que daí tem algo para construir, tem coisas para construir, tem tudo para construir. O novo convertido ou o novo na fé, não importa o tempo de igreja, mas aquele que está novo, ele ainda precisa conhecer coisas de Deus, ele ainda está construindo, ele vai construir a vida dele com Deus. O Salmo 127 fala sobre isso. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então a gente já falou sobre isso, como somente Deus pode construir, criar algo de valor. Somente Deus também pode proteger. Não adianta a gente ficar se fechando nos nossos mundinhos, achando que é o nosso dinheiro, é a nossa família, é o nosso não sei o que, é a nossa honra que vai proteger a gente, ou a gente tem que proteger a nossa... Somente o Senhor é quem constrói, quem cria, é quem protege, quem alimenta, continua fazendo isso acontecer, e quem renova. Salmo 127 disse isso. Então, liberto, oba, mas tem coisa para construir. Isso, tem que ser com Deus, porque senão eu vou fazer e não vai adiantar nada. Chega no 128, já esse que foi liberto, esse que está pensando: não, eu preciso construir, tem que ser com o Senhor. Aqui fala da felicidade do homem que anda com Deus, que teme o Senhor, que está junto, em sintonia com Deus, os resultados para o seu lar finalmente, e isso transborda, espalha e vai para frente, vai para tudo que é lado. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, Sião, Jerusalém, Israel. Como é feliz o homem que constrói a sua vida, o seu lar, tudo no temor do Senhor, caminhando com o Senhor. Primeiro, liberto. Depois, a convicção. Eu preciso construir com Deus, porque senão não adianta nada. Agora, como é feliz aquele que teme e anda com o Senhor. O lar está construído.
Como é feliz ver que o 1 e o 4 do Salmo 128 estão fazendo um sanduíche aí de temor do Senhor, certo? E dentro tem a vida do lar cristão. Foi o que eu disse lá no começo. As bênçãos de quem anda com Deus, de quem teme o Senhor, transborda do lar para fora. Então, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. 4. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Temor do Senhor. Temor de Deus, temer a Deus, não é ficar com medo encolhido num canto, mas também não é viver a vida de qualquer jeito. Temor é reverência, é você olhar para Deus e falar, eu tô quieto na minha. Quando Deus faz o que faz, é a gente ter plena consciência do nosso pecado e da alegria que vem com a cruz de Cristo, a salvação que temos em Cristo. Isso também é temer. A gente olha para Cristo sendo crucificado e levando a ira de Deus em cima dele, a gente deveria tremer. A gente deveria tremer diante dessa cena, reconhecendo que o nosso pecado não é qualquer coisinha que, né? Eu creio em Jesus, tal. Cara, o nosso pecado levou Jesus para a cruz, não tinha outro jeito, não tinha, vamos consertar isso aí com, paga 3 oração, tá bom. Teve que matar o próprio Deus, o Filho. A gente tem que tremer diante de tal salvação e se alegrar sim com ela, mas diante de Deus a gente tem que temê-lo, a gente tem que respeitar, reverenciar e estar profundamente consciente da sua presença o tempo todo. Como é feliz o homem que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Ao contrário do que poderia parecer, o medo, né? Quem quer usar essa palavra como medo, mas é reverência mesmo, deve fazer a gente tremer de vez em quando, sim. Mas ao contrário do que alguém usaria, ou alguém está acostumado a ficar assim, o temor do Senhor produz alegria. Como é feliz o homem que teme o Senhor, que é reverente, reverencia, que está consciente de Deus no acordar, no andar, no ir trabalhar, no conversar, no discordar um com o outro, mas o concordar, no fazer as pazes, no trabalhar, no ir deitar, no lidar com a família, no estar em igreja o tempo todo, consciente de Deus. Como é feliz esse homem! Como é feliz quem anda nos caminhos de Deus! Vê o resultado disso dentro do lar. Você comerá do fruto do seu trabalho e será próspero, será feliz de novo, feliz e próspero. Se sua vida é de você não está temendo e não está andando com Deus. Você está andando talvez com uma ideia que você tem sobre Deus. Andar com Deus te faz feliz. Não importam as circunstâncias, tá? A felicidade e prosperidade não importa, não está dependendo do que está em volta. Deus está interessado no nosso coração. Acontece coisa difícil, no nosso coração brota a felicidade e na nossa vida prosperidade, comendo do fruto do seu trabalho. Andar com Deus, temer a Deus, andar com Deus, construir nossa vida com Deus tem a ver com trabalhar sim e trabalhar duro sim. Falou no Salmo 127 também. Trabalhar duro, dependendo dele, para o nosso pão de cada dia, certo? Comerá do fruto do seu trabalho, não dos outros. O governo... Eita, o homem que anda com Deus, ele é feliz e prospera com o fruto do seu trabalho, certo? A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Então, o lar, a vida deste homem que teme a Deus, e a mulher também, tá? Então, tem os paralelos aqui. Elas culminam num lar, num casamento que é a cara de Deus, que tem paz, que tem alegria, que é frutífero. Então, tá vindo o ganha-pão, tá vindo a provisão, né? Você se alimentará com o fruto do seu trabalho. A sua mulher, videira frutífera no seu lar. Então, é uma mulher... se tem alguém entre o homem e a mulher casado, tá? Do cônjuge e a cônjuge,
Se tem alguém dos dois que pode falar, eu vou ficar em casa e eu não vou trabalhar com as minhas mãos ou o que quer que seja fora do lar. Se tem alguém que pode, do Gênesis ao Apocalipse, você vê isso na palavra de Deus, é a mulher. Então o homem não pode ficar aqui, eu ganho aqui meus... Tô ajudando a menina aqui, eu tenho meu negócio aqui. Se tem alguém que tem que dar um ralo duro aqui nessa história, é o homem. Mas o Salmo não está falando aqui que a mulher não pode sair e trabalhar. Só está falando que a mulher do lar cristão, ela é frutífera, principalmente no lar, para os seus, para o marido, para os filhos. Primeiro a bênção começa dentro do lar. O homem também, primeira bênção para a sua mulher. E um com o outro, tá? Dependendo se trabalha fora, não trabalha fora, 1000 configurações. Mas a vida com Deus, ela transborda de bênção ali dentro do lar. Homem e mulher, marido e mulher, são o núcleo do lar. Filhos, você pode ver que a mulher é videira frutífera, aqui nessa imagem, tá? A mulher aqui, a esposa, é uma videira frutífera. Os filhos são brotos de oliveira. Então, são duas espécies diferentes aí. A mulher é como videira frutífera. Ela está ali para o desfrute do marido, a videira, a uva, aí que beleza. E também para os filhos, mas o núcleo do lar é marido e mulher. Então, videira é um tipo de planta. Oliveira é outro tipo de planta. Eu acho que o salmista está traçando uma linha para a gente perceber o núcleo do lar, homem e mulher. E os filhos, eles estão ali para ser outra coisa para fora, tá? Então, o núcleo e quem deve permanecer no lar é o homem e a mulher, certo? Então, andar com Deus, temer a Deus, ele transborda de vida. Primeiro, aqui, nesse lar, casa de Deus que sou eu, e transborda as bênçãos de Deus para o lar cristão, homem e mulher, e isso atinge os outros ali, os outros do lar são os filhos. Então, videira, mulher, a mulher está com o homem, videira. E ali, em volta, para baixo desse nível, estão os brotos de oliveira. Videira, broto de oliveira, tá? Videira, oliveira. São coisas diferentes. Mas o que isso quer dizer? A videira tem um tempo de vida X e a oliveira é bem maior. Deus está mostrando para a gente que as bênçãos da vida com Deus, elas vão muito à frente. Que nem no Salmo 127, os filhos são flechas na mão do guerreiro, vai para frente, vai fazer coisa muito maior do que o pai está fazendo e vai durar mais. Então, os pais têm que também ajudar os filhos a enxergar como eles são abençoados, mas também como eles têm que também já começar a se espalhar e eles serem bênçãos bem maiores fora do lar do pai e da mãe, certo? Tanto é verdade isso de Gênesis a Apocalipse, e que a gente sente isso, que agora, quando o bicho apertou na pandemia, todo mundo falou, fique em casa, fique no lar. Volta pro lugar de bênção, certo? Estou falando aqui não é nada místico, mas fique no lar. Quando algo dá errado na nossa vida, como filho, a gente precisa voltar e correr para o lar do pai e da mãe para pedir conselho, para conversar, ou nem, não precisa dar algo errado, ir lá no domingo para comer aquela macarronada em família, os brotos de oliveira em volta da mesa. A vida do lar é pai e mãe. Aí no domingo a galera vem ali também comer uma macarronada, olha, mesa cheia, todo mundo ali, certo? Mas quando acontece algo de difícil e duro na nossa vida, os filhos, a tendência é se recolher de novo com os pais, aí os pais são bênção para eles de novo, e aí eles vão se reerguendo, vão sendo abençoados e espalha de novo. Tá? É a beleza da vida com Deus, ela transborda, mas ela transborda, então ela vai espalhando para fora, certo? A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Mulher, marido, é a mulher que tem que ficar em casa com você. Marido, mulher, os brotos de oliveira tem que uma hora sair do lar, certo? A oliveira é bem mais resistente que a videira. Confie em Deus, amado e amada.
Deus vai cuidar dos brotos de oliveira aí, tá? Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aí os 5 e 6 a gente vê como isso transborda do lar para outro lugar que também é um lar, e dali também para frente. Que o Senhor abençoe esse homem ou essa mulher, né, que teme, que anda com Deus, desde Sião, o Monte Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, o país Israel. Monte Sião, onde ficava o templo. Israel, a cidade de Deus, vamos dizer assim, né? A cidade centro do povo de Deus. E Israel, o país do povo de Deus. Não é para você ficar agora pensando em Israel, falar, é mesmo, a gente tem que... Não. Pensa agora, quem que é o povo de Deus? A igreja. Então vai ter judeu, vai ter japonês, vai ter brasileiro. A igreja é o Israel que a gente tem que pensar nesse texto. E aí, que o Senhor o abençoe. Lembra? Vida com Deus traz bênção para mim. Dentro de mim isso transborda para o meu lar, para minha casa, o lar cristão. E agora a gente já está falando de Sião. Sião é o monte onde ficava o templo de Deus. Pensa como Deus está falando que a vida de quem está construindo uma vida andando com Ele vai transbordar do lar para a igreja. Sião era onde ficava o templo. Pensa em igreja, não estou falando de parede não, mas é também encontro, pessoas juntas, corpo de Cristo. Quem teme a Deus, caminha com Deus, transborda de vida de Deus para o lar e do lar para a igreja, para o corpo, para estar junto com o povo de Deus. Não só isso, a gente não fica só girando em volta de nós mesmos e só olhando um para a cara do outro e sempre cantando e um olhando para a cara do outro. Uma hora isso transborda de um jeito que chega para a cidade. Isso transborda de um jeito que chega para o país. O lugar de transformação social, transformação econômica e política de qualquer país deveria começar em lares, em corações, pessoas transformadas pelo Evangelho de Cristo, não de cima para baixo, mas daqui para o todo. Se você quer ver um país diferente, uma cidade diferente, uma igreja transbordante do amor, da vida de Cristo, tem que começar com você, tem que começar do seu lar, ok? Isso aqui não é só sobre casamento. Deus aponta para frente e mostra no Novo Testamento que a ordem de Jesus é fazer discípulos e encher a casa, o lar de Deus. Façamos discípulos, caminhemos com Cristo, com reverência, com desejo de estar próximo dele, ouvindo e lendo, mastigando todo dia a palavra dele, para que a gente possa ver essas bênçãos transbordando para o nosso lar, para a igreja, e discípulo para discípulo, e cada vez tendo mais novos nascimentos, gente nova vindo a Cristo e tendo um lar para viver, um lar desse jeito aqui, a igreja, né, a casa de Deus, tendo um lar assim, com pais e mães espirituais frutíferos e filhos que vão se espalhando, fortes e que vão crescendo e vão fazendo coisas muito maiores que seus pais espirituais. Você está pronto para isso? Então você tem que se agarrar, caminhar com Deus e fazer discípulos. A gente quer ver gente construindo lar cristão, sabe, lar? Não estou falando de parede não, mas o clima do lar dos nossos discípulos. A gente quer ver gente vivendo coisa que a gente nem imaginou, muito maior do que a gente viveu. Em nome de Jesus, caminhe com Deus tão pertinho para que quem estiver perto de você não tenha chance de escapar de Deus. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.